Olá, gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Bárbara. Se você não me conhece, né, eu estou estudando medicina lá na Unesp. Atualmente estou no 7º semestre e no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho para vocês de como que foi meu terceiro ano, né, que foi o quinto e sexto semestre, onde finalmente, né, a gente começou a ter mais a parte clínica, a gente começou a ter as famosas aulas de semiologia. Então eu vou contar para vocês como é que foi essa minha experiência, todas as aulas que eu tive, né, pontuar mais, né, algumas aulas e explicar mais, por exemplo, sobre as aulas de semiologia que a gente teve, contar como que era o dia a dia, a nossa rotina das aulas práticas. Também vou falar um pouquinho, né, de como que anda o meu top especialidades, por enquanto, as minhas matérias favoritas desse ano, né, os pontos altos, os pontos baixos. Então, se você quiser saber mais, é só continuar assistindo. Bom, gente, antes queria falar que eu estava morrendo de saudade de sentar aqui e vir conversar com vocês. Eu adoro fazer esse tipo de vídeo, né? Mas confesso que mais para esse final do terceiro ano, que foi o começo agora de 2022, eu tava cansada mais mentalmente mesmo, por causa do final do ano letivo, né? Por conta da pandemia acabou atrasando. Então eu terminei o meu terceiro ano em março e vou começar agora o quarto ano em abril. Mas ao longo dos anos, né, vai desatrasando e vai voltando ao cronograma normal. Mas eu vou aproveitar que agora estou de férias para gravar uns vídeos para vocês, falando, né, sobre essa questão de como eram as aulas, uns vídeos mais falados assim, que eu sei que vocês gostam também. E já já, né, eu volto com os vlogs e agora vamos ter vlogs com rotina do internato, né, que agora na Unesp, para quem não sabe, a partir do quarto ano a gente já começa a ter o internato. Então, se vocês, né, tiverem interesse no tema, é só se inscrever e continuar acompanhando o canal. Bom, gente, para começar, né, vou falar para vocês as matérias, os módulos que eu tive no terceiro ano, né. Eu vou ler aqui, né, porque são várias, mas eu não vou falar sobre todas, eu vou falar as que foram mais importantes, que tiveram uma carga horária maior, que eu acredito que marcaram mais esses 2 semestres, né? Primeiramente, as de semiologia, né? A gente teve semiologia adulta, semiologia pediátrica, semiologia da mulher, do idoso e psiquiátrica. A gente também teve as aulas de raciocínio clínico que estavam atreladas com as aulas de semiologia, técnica cirúrgica e procedimentos invasivos, farmacologia, clínica ampliada, práticas integrativas e complementares, método e raciocínio científico, graças a Deus foi o último ano desse módulo, vigilância em saúde, ética e moral e gestão em saúde. Lá, né, a gente também tem algumas optativas que a gente escolhe quais fazer, e aí eu acabei escolhendo uma que era lesões em boca, outra sobre sono, outra história da medicina e outra que foi a semiologia radiológica. Mas essas optativas, elas não são, assim, eu sinto que elas passam mais superficialmente sobre esses conteúdos, que é como se fosse uma introduzida, porque geralmente elas têm a carga horária de 30 horas, né? Então não dá pra dar aquela aprofundada. Qual foi a minha percepção sobre o terceiro ano? Sinceramente, foi um ano muito bom. Claro, né, que sempre tem uns altos e baixos, tem módulos que a gente tá mais animada, tem outros módulos que são mais pesados, a gente fica mais cansado. Mas assim, gente, foi um ano que a gente teve muito mais prática, muito mais contato com o paciente. A gente estava sempre inserido em algum cenário, sabe? Seja em ambulatório, seja em enfermarias, seja em unidades de saúde básica, sabe? Então, assim, foi muito bom, porque meio que, né, foi de 0 a 1000 muito rápido. Muito rápido não, né? Porque o segundo ano foi um ano complicado. Então, no segundo ano a gente teve muita aula teórica e pouquíssima prática, e também, infelizmente, né, a pandemia estava mais forte, a gente não tinha, né, as vacinas, e agora no terceiro ano, já com as vacinas e também com a questão da prática semiológica, a gente teve muito mais práticas em um contexto mais medicina, né? Então a gente começou finalmente a ter mais contato com a clínica e foi algo muito bom, assim, eu confesso que eu fiquei muito motivada. É claro que, como eu falei, né, nem sempre tem algumas semiologias que eu vou comentar que não são as minhas favoritas, mas no geral foi um ano assim muito bom mesmo. Eu senti que eu aprendi muita coisa, porque principalmente porque por conta das práticas, né, a gente vê aquilo, né? Então a gente é cobrado de uma forma que você vê o impacto daquilo na sua frente, sabe? Sinto que às vezes quando a gente tem muita teoria, a gente fica tipo aprendendo, aprendendo, decorando, decorando, mas muitas vezes depois você esquece, sabe?
E eu tive a sorte, assim, porque no terceiro ano, né, são vários módulos e não é todo mundo que tem as mesmas aulas ao mesmo tempo, né? Então a gente é divididos em grupos e aí o meu grupo, ele teve uma rotação, né? Então a gente começou por semiologia do adulto, depois no primeiro semestre, e aí no segundo semestre a gente teve então, né, semiologia do idoso, saúde mental, depois da saúde da mulher e depois saúde da criança, né, semiologia pediátrica. Então, para mim foi muito bom, porque quando eu cheguei, por exemplo, na semiologia do idoso, eu já tinha tido toda a semiologia adulta, então eu já tinha uma base muito boa. E quando eu cheguei também, por exemplo, na semiologia pediátrica, eu já tinha visto tudo. E querendo ou não, né, eu sei que as crianças, elas têm suas peculiaridades, principalmente porque são várias faixas etárias e tal, mas assim, num geral, o como você faz a semiologia, né, eu já tinha visto na semiologia do adulto. Então foi muito bom porque eu pude revisar. Também já tinha tido a semiologia da mulher, né? Então eu já tinha uma noção do que a gente vê durante a gestação, o que é importante, o que não é, né? Então, assim, eu dei muita sorte. A minha rotação, assim, para mim, no meu ponto de vista, foi a melhor. Então, assim, foi um ano muito gostoso, assim, de verdade. E eu ainda tive todas as aulas teóricas, não todas, mas a grande maioria online, né? Porque ainda estava nessa transição, a gente teve a vacina durante o ano de 2021, então a gente estava nesse período de transição. E sinceramente, para mim foi algo positivo. Eu percebi que eu gostava muito mais das aulas teóricas assíncronas, porque eu consigo anotar melhor, eu pelo menos consigo me organizar bem, né? Ter uma disciplina de estudar nos determinados horários. E para mim foi muito bom. Mas, né, agora no ano de 2022, a gente já está retornando a ter as rotinas normais, né? As outras turmas já estão tendo as aulas teóricas presenciais. Eu acredito, agora não sei, não recebi ainda meu cronograma, então não sei como é que vai ser nesse próximo ano. Mas, basicamente, o terceiro ano foi com essas matérias, sendo a grande parte, né, a maior parte da carga horária composta pelas aulas de semiologia. Bom, falando um pouquinho para vocês de como que eram as práticas de semiologia, né? Essas práticas, elas variam um pouco de acordo com o módulo. Em alguns módulos, a gente aprendia, né, semiologia na parte teórica e depois na prática a gente ia atender o paciente, né? Isso aconteceu, por exemplo, na parte de semiologia do adulto, quando eu estava passando pela parte de gastro, a gente ia para os ambulatórios, a gente acompanhava, né, as consultas e fazia o exame físico, mas às vezes a gente chegou a fazer a própria consulta, né? E dependendo dos outros módulos, a gente apenas via, né? A gente via, fazia também o exame físico, mas a gente mais acompanhava, né? E quando chegava na parte do exame físico, o residente ou interno deixava a gente fazer. Dependendo do módulo, por exemplo, quando a gente estava passando por PED na parte de cardio, a gente ficava com o preceptor, né, com o professor responsável, e aí ele levava a gente para ver os pontos principais do exame físico, sabe? Ai, determinada criança, ela tem essa patologia que vai gerar tal sopro de tal forma. Aí a gente ia lá, auscultava o sopro, via quais eram os impactos, era algo mais pontual. Mas a gente teve uma diversidade muito grande, assim. E o que eu gostei também é que os cenários foram bem diferentes também, né? A gente acompanhava no ambulatório, né? E no ambulatório é algo mais específico, de determinada especialidade. A gente também foi nas enfermarias, então é um paciente, né, que já está internado, que já está um tempo no hospital. A gente também foi tanto no hospital, no HC, a gente também estava no hospital estadual. Também teve algumas práticas no centro de saúde escola, que é um outro cenário, né, de atenção primária. Então, como eu falei, né, foram vários cenários e a gente viu as práticas bem de forma diferente, né? Por exemplo, né, na parte de saúde mental, a gente mais acompanhava, né? Porque a parte de psiquiatria, né, é realmente uma questão mais de anamnese. Não tem um exame físico que você vai fazer na parte de psiquiatria. Então, a gente acompanhou e foi muito bom porque a gente teve várias intersecções, assim. Eu tive alguns casos, às vezes eu acompanhava, por exemplo, eu estava passando pela parte, né, um módulo que é saúde do idoso e saúde mental. E aí teve um dia que eu estava acompanhando uma consulta lá no Centro de Saúde Escola, e que foi muito bom, porque era uma consulta da geriatria, porém tinham aspectos da saúde psiquiátrica, né? Da psiquiatria envolvida no caso do paciente, né? Então foi muito bom, assim. E outro ponto muito bom das práticas é que a gente acaba acompanhando muitas discussões de casos, assim. Por exemplo, na parte de saúde da mulher, a gente acompanhava várias vezes as discussões de casos no final, né? Dos ambulatórios, assim, eu acho que é muito produtivo, a gente acaba aprendendo muita coisa, né?
e vendo muitas coisas. É claro que nem tudo que a gente vê na discussão de casa a gente vai lembrar, ainda mais, né? Porque vários aspectos, às vezes, de tratamento, de conduta, eu ainda não sei, eu ainda não aprendi, mas ao mesmo tempo é muito importante para a gente já ter esse contato. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de como eu estudei para semiologia, né? Dar algumas dicas de estudo. Algo que me ajudou muito em saúde do adulto, eu sinto, era fazer checklists da parte de semiologia, né? Realmente fazer o roteiro de semiologia, só que uma forma de checklist e bem resumido, porque era algo só para eu bater o olho e lembrar. Então, para isso, eu precisava estudar, né? Eu precisava acompanhar as aulas certinho, eu precisava, né, estruturar o exame físico na minha cabeça para que quando eu visse aquele roteiro, eu falasse, tá, eu tenho que fazer isso, essa parte aqui, esse tópico, para eu realizar esse tópico, eu tenho que fazer essas 3 partes, assim, era algo que me incentivava, sabe? E aí também evitava com que eu levasse muita coisa para as práticas, né, para os cenários. Claro que isso não se aplica, né, e às vezes tem algumas coisas que são muito grandes, né, por exemplo, a parte de semiologia de geriatria. Existem N escalas que você tem que aplicar, questionários para os pacientes, então não tem como se resumir. Mas, por exemplo, os professores fizeram para a gente um manual, né, de geriatria, que tinha todas as escalas, que falava todas as partes da semiologia geriátrica. Então, foi muito bom. E para mim, né, a maior parte do estudo estava na parte prática, assim, porque realmente fazia muita diferença, assim, né? Por mais que eu estudasse, visse todas as aulas, anotasse todas as aulas, era na parte prática que eu era colocada em prova, né? E que muitas vezes eu realmente aprendia, porque eu tinha que lembrar do conteúdo. Então, esses checklists ajudavam no começo, né, para me guiar, e depois eu acabava nem usando, eu deixava mais guardado para caso eu precisasse eu reutilizasse ele. E nesse terceiro ano, eu sinto que eu acabei não usando tantos livros, né? Mas na parte de semiologia do adulto, eu usei um específico, que foi o Semiologia do Campana, que foi um professor da Unesp. Aliás, né, esse livro todo é feito por professores da Unesp, então os professores, eles citavam muito eles e eu acabei usando para algumas partes de semiologia do adulto. Mas depois eu sinto que as aulas estavam bem completas, assim, e bem direcionadas para o que a gente realmente precisava. Então, eu basicamente estudava pelas aulas, né? Eu assistia as aulas e fazia os resumos. Outro módulo que eu tive e que eu amei de paixão foi clínica ampliada, que é uma parte que a gente fica muito animado, né? Desde o começo do curso, que já falam pra gente, que é quando a gente finalmente vai começar a atender, né? Faz parte meio que do IUSC, se você não conhece, né? O IUSC é um módulo, uma matéria da Unesp, né? De integração entre a saúde e a comunidade, né? Então, nessa clínica ampliada, finalmente a gente vai nas unidades de saúde, seja as USFs, no centro de saúde escola, e a gente começa a atender e realmente, né, ter esse contato com o paciente. Eu até fiz vlogs, né, e alguns vlogs eu comentei, né, sobre isso, de como foram as práticas dessa matéria, mas resumindo, a gente era inserido nessa rotina da atenção primária. Então, foi muito bom. Eu lembro que os primeiros atendimentos foram um pouco assim não angustiante, mas assim, eu fiquei nervosa porque, né, eram as primeiras vezes que a gente tava tendo contato com o paciente, que o paciente ia chegar, ia falar pra gente, e a gente ia precisar lembrar da anamnese, do exame físico, e é muita coisa, né? Então, assim, confesso que eu fiquei nervosa. Mas, mais uma vez, a minha rotação me ajudou muito, porque quando eu comecei a ter clínica ampliada no segundo semestre, eu já tinha tido toda a semiologia do adulto. Claro que, né, eu ainda não tinha visto a geriátrica, a psiquiátrica da mulher e a da criança, mas o fato de eu já ter a do adulto me ajudou demais. E outro fato, né, que me ajudou muito foi que na unidade que eu fiquei, assim, as professoras, elas eram incríveis, né, as médicas que estavam responsáveis pela gente, a doutora Isa, a doutora Rebeca, além de toda a equipe, e foi muito bom, assim, porque elas nos ajudavam muito. Primeiro atendimento eu fiz em dupla com a Mai, depois a gente foi fazendo atendimento sozinha. Então, foram muitas experiências, né? E basicamente a gente, né, pega um paciente, né, que tá lá para ser atendido, pega o prontuário dele, dá uma checada no prontuário, vê toda a história e depois vai fazer a consulta, né? Então, aí a consulta é toda aquela anamnese que a gente já conhece, a semiologia, né, focada no que o paciente precisa. Depois a gente passa todo esse caso para as médicas que estão com a gente, né, as professoras, vê quais são as condutas, leva as receitas e explica para o paciente e libera ele, né? Então, assim, foi muito bom, porque eu acho que deu uma boa autonomia pra gente, né? Tirou um pouco daquele band-aid que a gente fica com medo de atender, porque a gente vê
uma parte tão extensa, né, da teoria, da anamnese, da semiologia e fala, meu Deus, quando chegar na prática eu vou ter que colocar tudo isso em prática, meu Deus, eu não vou conseguir. Então foi bom, assim, pra gente estruturar, sabe? Porque também quando a gente voltava para passar o caso com a professora, ela falava, vai, tem que fazer isso, vocês fizeram isso, essa parte, perguntaram isso. Se não, a gente voltava pro paciente, perguntava, fazia assim. Então realmente é um processo de aprendizado e para mim foi muito bom, porque eu vi que eu realmente gosto muito da atenção primária. Então, ter esse momento, sabe, de sentar, conversar com o paciente foi muito bom. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né, ter uma consulta com o paciente e depois conseguir ver o retorno dele, né, ver se as medicações estavam fazendo efeito, se as mudanças de estilo de vida, tudo assim. Então foi realmente muito bom. Para mim foram um dos pontos altos do terceiro ano. Uma matéria, né, que pode chamar atenção é de técnica cirúrgica e procedimentos invasivos. Mas essa matéria no terceiro ano é bem teórica. A gente tem sim algumas práticas que são feitas nos laboratórios de habilidade, só que eu sinto que é muita matéria e a gente não coloca tanto em prática, né? Por mais que a gente vá e faça a prática, a gente faz a prática uma vez e depois acabou. Então, eu sinto, até os professores comentaram assim que era realmente para dar um contato com a gente, mas que muita coisa a gente vai aprender agora no internato mesmo, quando a gente precisar na prática. Os professores ensinam de novo, né? Passam a matéria pra gente, assim. Mas foi uma matéria que eu senti, né, que é que também eu sinto que eu não tô me identificando tanto com a cirurgia, então não sei se isso influencia tanto a minha opinião, mas eu não curti tanto assim, realmente achei que fosse muito teórica e eu realmente eu prefiro mais as matérias que contenham mais essa parte de raciocínio clínico e tal, e não curti tanto essa parte de técnica cirúrgica tanto assim. Mas eu sei que tem amigos que gostaram bastante das aulas, que são pessoas que já curtem mais a parte de cirurgia. Farmacologia. Socorro Deus, gente. Socorro Deus é o que define esse módulo. Bom, no segundo ano a gente começou a ter farmaco, mas a gente teve uma introdução à farmacologia. E aí no terceiro ano a gente teve a farmacologia em si, em um semestre. E misericórdia, gente, eu sinto que eu fui atropelada por esse módulo. Era muita coisa, muita matéria. E assim, tipo, eu senti que chegou uma hora que eu não conseguia acompanhar tudo, sabe? Porque eram, tipo, 4 horas de aula, por exemplo, estavam destinados 4 horas para esse módulo, e eram 4 horas de aula, só que eu não vejo essas 4 horas de aula em 4 horas de aula. Eu levo muito mais tempo. Ou às vezes, por mais que fossem menos tempo do que as 4 horas, era muito conteúdo, assim. Farmacologia é uma matéria muito densa, né? Então, sinceramente, gente, agora eu sinto que eu já não lembro de quase nada, infelizmente. Mas eu conversei, né, desabafei com várias veteranas, assim, conversando. E todo mundo fala que realmente farmacologia você acaba aprendendo de fato mais na prática. Porque é o que faz sentido, né? Porque é ali que você tá vendo o paciente, o que que tá qual é o problema, a patologia dele e qual o remédio que vai ajudar, por que você escolhe remédio A e não B, quais os efeitos colaterais de B que são ruins, sabe? Umas coisas do tipo assim, porque farmaco realmente foi bem pesado e graças a Deus acabou. É isso que eu tenho para dizer sobre farmacologia. E a última matéria que eu queria comentar é sobre raciocínio clínico. Bom, a matéria de raciocínio clínico, né, a gente teve durante os módulos de semiologia do adulto. Foi semiologia do adulto 1, 2 e 3, e a gente teve tudo isso durante um semestre, né? E nessa parte de semiologia do adulto, a gente tem várias semiologias, né? Por exemplo, semiologia de gastro, dermato, de neuro, de ortop, reumato, gente, muitas semiologias. E essa parte de raciocínio clínico, ela faz uma integração entre essas semiologias que a gente está vendo e também traz alguns temas que são mais importantes, né? Por exemplo, quando a gente estava passando pela semiologia de gastro, a gente teve uma aula de raciocínio clínico de diarreia, que foi inclusive, né, síndromes diarreicas, na verdade, que foi inclusive uma aula muito boa, assim. Então, foram aulas que eu gostei bastante, assim, porque como eu falei, né, eu tô curtindo bastante essa parte do raciocínio clínico, e eu acho que foi bom para integrar algumas matérias, né, que a gente tinha e que também trazia esses pontos mais importantes, assim. Eu acho que se aproximava um pouco mais da prática, da matéria mais direcionada, sabe? Então foi uma matéria que eu gostei bastante. Bom, e para terminar o vídeo, eu vou fazer o meu top love, meu top matérias, as especialidades favoritas até agora. E confesso que eu não consegui escolher só um para o primeiro lugar e nem só um para o segundo, para o terceiro.
Então, meu primeiro lugar dos módulos favoritos do terceiro ano está entre Clínica Ampliada e Semiologia da Mulher, que eu já suspeitava que fosse ser isso mesmo. Porque Clínica Ampliada, como eu falei, sabe? Foram práticas muito boas, eu sinto que a gente começou a ter uma autonomia, colocou muita coisa em prática. Eu tive um cenário muito bom, era uma unidade que eu gostava muito, minhas professoras eram sensacionais. Então, assim, tipo, foi muito bom pra mim. E semiologia da mulher, eu já, né, achava que eu fosse gostar muito de GO, né, que é ginecologia obstetrícia, e realmente foi muito bom. Eu sinto que a gente teve aulas muito boas, as práticas também foram muito interessantes. Então, assim, eu gostei muito, muito mesmo. Eu tive até a oportunidade de ir nas aulas de GO, eu consegui acompanhar um parto, que foi um parto cesárea, e eu estava junto com uma residente que foi incrível. Ela foi, tipo, literalmente explicando todo o parto pra gente, tipo, ai, as residentes agora estão fazendo tal corte para seccionar tal plano e não sei o que. Elas fazendo, tipo assim, gente, juro, foi uma aula na minha frente no parto. Então foi muito bom, assim. E eu gosto muito de saúde da mulher, e tanto da parte de ginecologia quanto obstetrícia. Confesso que eu tenho uma tendência maior a gostar mais de obstetrícia, mas foi, assim, muito bom. Então, meu top 1 fica para clínica ampliada e semiologia da mulher. Em segundo lugar, para minha surpresa também, gente, eu amei a semiologia pediátrica. Eu achei que foi muito legal. Realmente é bem completa, tem muita coisa. Mas eu achei, assim, muito interessante, né? Porque tem várias semiologias juntas. E a minha parte favorita, que a gente não teve tanto contato, né? Porque a gente vê todas as semiologias por um período, né? De, tipo, todas as faixas etárias. Mas, pelo que eu vi, eu amei, eu fiquei apaixonada. Sinceramente, eu acho um pouco difícil não se apaixonar. Que foi a parte de neonato. E, ai, gente, eu não aguento. Aquelas criaturinhas desse tamanho, gente. Ai, gente, eu não aguento. Ai, eu tô quase chorando aqui, porque é muito fofo, é muito fofo. E também faz, né, um pouco uma intersecção com a semiologia da mulher, né, porque o parto, a gestação em si é muito importante para essa parte da semiologia de Neo. Então foi muito interessante, eu gostei muito. A gente teve professores incríveis também, práticas muito boas. Eu só foi a minha última semiologia, então eu confesso que eu tava um pouco cansada, né? Já tava tipo assim, eu quero férias. Mas foi muito bom e eu gostei bastante. E em terceiro lugar também, né, foi uma parte de semiologia do adulto 2, que eu acho que eu tive, que foi o meu primeiro módulo do terceiro ano, lá no comecinho de 2021, mas eu amei a parte de semiologia de cardio e de pneumo, porque eu sinto que a parte do exame física é muito importante, sabe? E eu gosto muito, né, de ver, conversar com o paciente do exame físico, sabe? Então, eram exames físicos que realmente faziam diferença. Você entendia, sabe? Você, ai, tal sinal relaciona com tal aspecto fisiológico ou patológico. Então, assim, eu gostei muito e também tive aula com excelentes professores nessas partes, assim, tanto de cardio quanto pneumo. Então, eu aprendi demais. Não sei se também porque eu tava muito animada, né? Porque finalmente estava começando o terceiro ano. Então, não sei, mas de qualquer forma foram experiências e partes muito legais. E como eu falei, né, eu tô curtindo muito a parte de raciocínio clínico e nessa parte tem bastante, né? Bom, gente, foi isso, um resumão de 2 semestres de um ano inteiro, muita coisa, né? Mas eu espero que tenha sido legal, que tenha sido útil, não sei, né? Para compartilhar com vocês, que talvez você que vai começar agora o terceiro ano, vai começar até a parte de semiologia, ou você que tem curiosidade mesmo, espero que tenha sido legal. Para você que quer entender um pouco mais, né, da rotina desses semestres, eu fiz alguns vlogs e eu vou tentar deixar listado aqui embaixo, mas se você quiser procurar no canal, né, tem os vlogs do quinto e sexto semestre. Infelizmente, gente, não dá para mostrar, né, dentro dos hospitais, ambulatórios, enfermarias, por razões óbvias, não dá para expor o paciente, o local, assim, mas eu tento sempre contar como é que foi o meu dia, como que foi a prática, para vocês terem um pouco, né, dessa noção no dia a dia. Mas é isso, pessoal. Estava com muita saudade de conversar com vocês. Eu quero muito saber o que vocês acharam, então comenta aqui embaixo. Eu sempre leio os comentários, adoro responder, adoro conversar com vocês. E se você curtiu, né, não esquece de deixar um joinha, de compartilhar com alguém e também se inscrever no canal caso você esteja gostando dos conteúdos aqui do canal. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!